7h27. Hoje eu vou tentar colocar os 10 vídeos, tá? Porque eu tô com tempo, Fiz aqui, agora eu tomei a água, né? Aqui, ó. Tomei a água com minha garrafinha do Ben 10, ó. Tomei minha água bem geladinha. E fiz um cafezinho já também para tomar aqui, né? Mais tarde eu vou tomar minha vitamina C lá para perto de meio-dia. Não tomo todo dia. Talvez eu não tome hoje, porque eu só gosto de tomar, tipo, um dia antes, quando eu preciso sair no outro dia, eu preciso preparar meu sistema imunológico para algum ambiente em que eu precise realmente ter um sistema imunológico mais forte, né? Que é assim, a gente entra em alguns lugares que a gente tem que entrar se benzendo, né? E com nosso sistema imunológico, nossas defesas físicas, emocionais, psicológicas bem fortes, porque não é fácil não, viu? Não é fácil não. Eu penso assim, se eu que vou para alguns lugares nesse tipo de vibe, né? Se eu que vou algumas vezes para resolver, imagine quem precisa ir todos os dias, de manhã até de tardezinha, até de noite, enfim. Imagine aí. Eu fico pensando na vulnerabilidade, não só física, psicológica, mental, energética, das pessoas que precisam estar em determinados ambientes cumprindo horário de entrada, horário de saída e tá ali na linha de frente lidando com os conflitos que chegam para serem resolvidos, né? Eu fico pensando assim, se para mim que preciso ir uma vez esporadicamente em alguns lugares resolver alguma coisa nesses lugares, imagine, é difícil para mim. Imagine para as pessoas que estão dentro dessa rotina. Imagine, eu fico assim, pasme, excelência. Eu fico pasme, excelência, com essa realidade dessa demanda. Porque se eu que vou resolver alguma coisa esporadicamente, uma vez por ano, ou enfim, em alguns lugares, lugares que são uma vibe de conflito, vibe de intrigas, vibe de pesada, uma vibe pesada. Se eu sinto a dificuldade antes, durante e depois, ao lidar com essas demandas nesses lugares, imagine quem precisa estar no dia a dia, na rotina, 5 vezes por semana, com hora de entrada, não tem hora de saída. Então, assim, é mais difícil ainda, né? Então, isso é uma questão que daria uma tese, né? Isso, as equipes multidisciplinares forenses, as equipes multidisciplinares jurídicas, as equipes multidisciplinares forenses, policiais, periciais, dá um assunto para uma tese, viu? Mas, enfim, 4 minutos. Então, eu terminei o vídeo anterior falando sobre o mundo lúdico da literatura infantil e as vivências do discernimento na vida adulta. Eu não estou aqui falando da Bíblia. A Bíblia ela é várias histórias, né? Várias escritas, né? Eu não posso ser mal interpretada ao falar com a minha terminologia, com as minhas terminologias, com o meu vocabulário. Às vezes eu quero dizer uma coisa e uso um vocabulário que talvez para A, B ou C não seja o vocabulário, a tradução correta. Por quê? A Bíblia, ela até então
Na época de Jesus, a linguagem era o aramaico, né? Acho que Jesus falava era aramaico, né? O aramaico. Aí a linguagem deles precisou passar por várias modificações. Quando um texto ele passa por uma tradução, várias terminologias acabam sendo deturpadas. Até isso chegar do latim, né? Vamos lá, a parte antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, as escritas eram por meio de papiros, de vários era nas tábuas de argila e várias, tipo Moisés fez os 10 mandamentos, né? Ele não fez os 10 mandamentos com uma caneta Bic, né? Na época, a escrita era outra. A época, o tipo de leitura, o tipo de suporte da informação era outro. Hoje nós temos livros, mas passamos pela época dos disquetes 3,5 e todos os dispositivos de armazenamento de informação. Lá antes de Cristo, da tábua dos 10 mandamentos, os egípcios faziam aquelas ideogramas, né? Nas paredes, eles faziam registravam informações por meio de rascunhos nas paredes, né? E a primeira biblioteca que nós tivemos foi a de Nínive, a biblioteca de Nínive, Alexandria, né? Nínive e Alexandria. E foi uma biblioteca destruída, né? Foi uma biblioteca destruída. Teve a biblioteca lá que foi dada de presente para Cleópatra, né? Também foi destruída. E todos os meios de informações e registros de informações foram perseguidos. Não só pelas classes religiosas, né? Saber demais sempre foi um risco de vida, né? Em todos os sentidos. Estudar demais sempre foi um risco de vida, né? Desde os primórdios, desde as civilizações antigas, né? Onde bárbaros, no tempo das cruzadas, a igreja, e vem lá todos esses temas polêmicos da Inquisição. Hoje nós estamos em outubro, 26 de outubro de 2024. Daqui, essa semana que vem, vai ter o Dia das Bruxas, né? 31 de outubro é Dia das Bruxas, né? E nós temos aí um tema que é pertinente a esse mês para se estudar, né? Que é o tema das Inquisições, as cruzadas e todos os assuntos e temas e pautas conexas que vêm lá das civilizações antigas e ainda hoje são muito atuais, né? As perseguições continuam, as cruzadas continuam, as inquisições continuam, né? Só que com a outra roupagem, só que com outro cenário, são outras profissões, não só mais o clero que persegue algum tipo de perseguição que a gente sabe que começou ali lá nos tempos pós, né? Pós a crucificação de Jesus. O antes de Jesus, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Temos pautas tão atuais, no entanto, com a origem tão antiga, e vem aqui um tema polêmico, essas brigas religiosas no Oriente Médio, né? As divergências que ainda existem dentro de
das religiões, né? Das pessoas ainda não aceitarem o livre-arbítrio dos outros, as escolhas e livre-arbítrio das outras pessoas. São temas tão atuais, mas que o problema ele começou lá nas civilizações antigas, antes de Cristo. A traição é um tema desde a Santa Ceia, praticamente, né? Que aí Judas não era inimigo de Jesus. Judas não era inimigo de Jesus. Judas era um dos discípulos seguidores de Jesus. Por algumas moedas, Judas vendeu a vulnerabilidade de Cristo. Hoje também nós temos outros tipos de Judas em vários tipos de profissões, vários tipos de demandas. Só que com outra roupagem, outros disfarces, outros cenários, né? Outras demandas. Mas é um tema tão pertinente, né? É um tema pertinente. Estou aqui conversando com vocês a hora do cafezinho, ó. Judas não era inimigo de Jesus. Judas era um dos discípulos, um dos seguidores, um dos amigos de Jesus. E trazendo isso para as conclusões, constatações do mundo atual, do mundo contemporâneo, existem tantos Judas e que não são os nossos inimigos, as nossas inimigas, porque dos nossos inimigos, das nossas inimigas, nós já sabemos o que esperar. Nada. Nada. Os falsos amigos podem ser muito mais letais do que os nossos inimigos e inimigas. Vê lá Jesus, né? Olha só a história de Jesus. Jesus não foi traído por um inimigo. Tudo bem, Pôncio Pilatos lavou as mãos. Foi absolvido um ladrão, né? Ao invés de Jesus. Povo judeu elegeu a liberdade, né, de um ladrão. Eu posso estar me equivocando, né, nas parábolas, nas histórias bíblicas, porque eu sou humana e eu tenho as minhas interpretações e também tenho as minhas deturpações de entendimento, de má interpretação. Todos temos, né? Porque aquelas histórias que estão ali na Bíblia, elas não estão ao pé da letra. Então, traduzir parábolas, fábulas, histórias bíblicas ao pé da letra não é o meio correto de se fazer isso. Existe uma filosofia teológica, existe uma filosofia hermenêutica para se analisar os estudos bíblicos, os estudos da literatura infantil, do mundo lúdico infantil, das fábulas, contos de fadas, assim como existe nas versões que são trazidas aos autos processuais. É cada conto de pescador que a gente fica assim, paz, minha excelência. Então a hermenêutica, a interpretação hermenêutica no mundo jurídico requer, boas sinapses, uma neuroplasticidade, um exercitar a neuroplasticidade todos os dias com o nosso mundo ao redor, com leituras pertinentes a essas questões de estudo, pautas de estudo. E é isso. A hermenêutica, ela é tão necessária quanto o direito de ampla defesa e contraditório, presunção de inocência, do indúbio pro réu e todas essas questões.